Você que está acompanhando o esquema de jogo aqui dentro da Webzone, eu sou Eduardo Oliveira e tem mais um convidado especial, Rubel Alencar, vai falar um pouco da sua carreira nesta sexta-feira. Rubel, obrigado aí pela sua atenção, boa noite. Para quem não te conhece, eu vi que seu currículo é extenso, mas você tem uma carreira importantíssima. Eu vou começar com a primeira pergunta. Como é que foi essa experiência de trabalhar com a seleção brasileira feminina? A gente está vivendo esse período da Copa do Mundo Feminino aí. Como é que foi essa experiência, Rubio? Obrigado pela sua atenção aí. Uma boa noite. Obrigado, Edu. Vou te chamar de Edu, né, Edu, né? Sim, fica à vontade. E obrigado pela oportunidade, né, de abrir esse espaço, né, no teu programa. E, e como tudo na vida, né, a minha ida para a seleção feminina foi através de uma pessoa que me ajudou muito, né? Porque no futebol você precisa ter essas conexões, você precisa ter o network, né, que você precisa fazer, né? E eu tinha trabalhado com o Oswaldo Varezo, o Vadão, em 2010, na Portuguesa de Desportos, né? Eu era auxiliar técnico do clube e ele veio para ser o treinador principal. E aí ali nós fizemos ali uma boa amizade, uma boa conexão de trabalhos, ideias também, né? Ele veio junto com um auxiliar que era o Gercinho na época. E aí, quando ele foi na seleção, para a seleção feminina, né? Isso foi em 2014. Eu fiquei sabendo através da mídia, logicamente, né? Que ele estava assumindo a seleção feminina. Aí, depois de 3 dias, toca o meu telefone. Eu estava indo buscar o meu filho. E aí, toca o meu telefone no estacionamento. Era ele me ligando. Aí, ele me disse o seguinte: não, eu falei para ele, ô, chamava ele de companheiro, ô companheiro, pô, parabéns, tal aí, né, cara? Que seja muito feliz aí. Ele falou assim para mim assim: parabéns, você vai entrar nessa aqui comigo aqui. Não tem essa de parabéns, não. Nós vamos estar juntos aqui nessa situação, né? E foi uma coisa assim bem diferente, um desafio muito diferente, né? Tanto é que eu tenho até hoje, tem aqui, ó, aqui na minha parede, aqui, né, colocada aqui, que esse foi a flâmula lá que nós escutamos um dos jogos lá no Mundial, no segundo Mundial que eu fiz, né? Que foi na Papua Nova Guiné, Mundial Sub-20, e que a grande maioria, né, dessas meninas hoje que estão hoje fazendo parte da equipe principal, então a Geise, né, deixa eu ver se eu lembro de mais alguém ali que está na equipe principal, assim, que passou por nós ali, né, que assim de cabeça assim tem mais a Geise e a Lelê, né, a Letícia que foi a nossa goleira também no primeiro mundial, né, no Canadá. Então, foi um ciclo, né, ali de 2 anos, né, que a gente teve muita aprendizagem, porque a gente teve que adaptar todos os trabalhos, né, eu não tinha experiência nenhuma, né, de feminino, né, então você tem que adaptar todo o processo de trabalho, né, em relação à modalidade, né, então foi uma experiência muito bacana. Rubio, essa questão da sua experiência que você citou agora, mas o que que você vê de evolução da sua época para hoje? Claro que você não está lá no dia a dia, mas você vê alguma evolução assim no futebol feminino? Eu vejo pela questão das competições que hoje tem dentro do país, entendeu? Porque na época que eu estava, nós tínhamos que fazer seletivas nos estados, né? Então eu participei de muitas seletivas, né? Fazendo aquelas peneiras, né? Vamos falar, né? O palavreado normal do futebol, né? Que são aquelas peneiras, aquelas avaliações, né? Então, a gente conseguiu montar uma equipe em relação a essas avaliações. Hoje não. Hoje já existem os campeonatos, já existem os campeonatos de base que na nossa época não existia, porque eu trabalhava junto com o treinador, com o Doriva Bueno, que foi treinador da seleção peruana, hoje está no Peru, e ele fazia de um lado e eu fazia do outro. E aí nós buscávamos, né, aquilo dentro daquilo do objetivo, né, dentro do modelo de jogo, né, de pensamento que a gente tinha na cabeça, a gente trazia, né, as melhores peças, né? Então foi assim, um trabalho árduo. Hoje é essa a diferença. Existem competições dentro do cenário nacional que hoje, né, por exemplo, né, eu não tenho muito conhecimento de causa, como você disse, como eu estou fora né, do contexto hoje, né? Mas você vê, por exemplo, já tem inclusive séries, né? Então tem A1, A2, A3, né? Então você vê que, né, que as competições existem, né? E tendo competições, você vai ter um maior número de meninas jogando, né?
dentro de um ambiente competitivo. E aí você consegue tirar mais outros valores, né? Logicamente vão aparecer outros jogadores. Falou um pouquinho da sua carreira aqui dentro lá. Foi uma frase interessante que eu vi que você citou, Aham, que eu quero construir dentro de um clube uma forma de criar um DNA. O sim. que seria esse DNA para você, Rubem? Hoje é uma palavra muito usada, né, Edu, assim, que você tem que se adequar ao seu modelo de jogo, né? Primeiro você tem que se adequar ao ambiente, né, do clube e também algumas outras condições, né, que você tem que entender rapidamente quando você chega dentro do clube, essa questão do DNA, né? Porque você tem que ver também alguns aspectos culturais, né? Porque o jogo é o seguinte, o jogo é o mesmo, mas o contexto do jogo, dependendo de certos ambientes, eles são diferentes. Por exemplo, o mesmo futebol que é jogado, vamos supor, no Sul, tá? Ele não vai ser o mesmo jogado no Nordeste, na Copa do Nordeste, por exemplo. É essa a ideia que eu tenho, entendeu? Porque você vai ter que se adaptar a outras coisas, outras condições, por exemplo, climáticas, alimentares, entendeu? Nutricionais, no caso, né? Então você vai ter que se adequar a isso daí. E você vai ter que criar um DNA de jogador, entendeu? Com estilos diferentes de jogo. Você está entendendo? Então, o treinador ele precisa ter essa visão rápida, essa visão mais ampla, mais sistêmica, que hoje se usa muito a palavra visão sistêmica. A visão sistêmica nada mais é do que você ter um entendimento de todas essas dimensões rapidamente, e aí você vai colocar a tua ideia de jogo em relação a isso. Você também teve uma passagem pelo Japão. Eu, no caso, eu estou aqui no Sim, Canadá e tem essa questão cultural, né? Eu já entrevistei várias sim, pessoas que passaram pelo Japão, pelo mundo árabe, e tudo. Como é que sim. você vê essa questão da disciplina do japonês, como você citou, né? Uma frase importante sua, questão do DNA, mas Sim, tem que ter a disciplina. Como é que sim. você viu para você adaptar, né? Porque, por exemplo, eu já estou no Canadá, é uma cultura totalmente diferente e você deve ter Aham. passado esse tempo, foram 7 anos, é isso? Foram 7 anos do Japão, né? E aí o que aconteceu lá, o Eduardo, foi assim, uma coisa assim bem determinante assim dentro da minha carreira, né? Porque lá eu aprendi a individualidade, né? Você respeitar a individualidade primeiramente, né? Dentro da cultura deles, dentro da cultura milenar deles, né? Então, e a questão também dos processos, né? Que é lá você tem o começo e meio e fim, né? E lá no futebol também não é diferente, né? Então, lá eu fui com uma ideia pensando que eu ia ensinar futebol, não, pelo contrário, eu recebi mais ensinamentos do que eu passei, lógico que eu passei aquilo da parte técnica, né? E tática também eu consegui passar para eles lá, né? Porque eu fui para uma seleção uma seleção de uma província chamada Gifu, uma região bem central do Japão, perto de Nagoya, e lá eu plantei a primeira semente assim de criação de um clube profissional. E hoje existe lá um clube chamado na segunda liga japonesa que se chama Gifu FC. Até se você quiser depois entrar, você pode pesquisar. Lá foi plantada a primeira semente quando eu cheguei lá em 1997. Dali surgiu a ideia de massificação do esporte e aí foi se ganhando força, né, das empresas também, né, da província, da cidade de Gifu, e aí tornou-se uma equipe da J-League, né, que hoje se disputa hoje a segunda divisão, hoje lá no futebol. E aí o que acontece? A disciplina lá, por exemplo, eu não tinha, por exemplo, a necessidade de chegar para o jogador e falar assim, olha, você vai ter que fazer isso, 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 depois de um treinamento coletivo normal de grupo. Lá eles faziam as partes que nós chamamos hoje de treinamento analítico, eles faziam por si só. Eles pegavam lá, por exemplo, os conezinhos, pegavam lá a bola debaixo do braço, terminava o treino, tá? E depois eles iam fazer a parte individual. Você não precisava nem pedir, entendeu? Então, essa questão disciplinar, dessa diferença, né, de pensamentos, né, que eles querem ser perfeccionistas, né, naquilo que eles fazem, entendeu? Então, isso foi uma coisa, assim, bem determinante, assim, naquela época. E lá também, o que aconteceu? Lá foi o meu laboratório de treino. Lá eu colocava todos os treinamentos e depois
eu catalogava e via, ó, esse aqui dá certo, esse aqui não dá, entendeu? Então eu lá foi meu laboratório também, né, nessa questão de criação de sessões de treinamentos. Você estava falando a respeito da sua passagem pelo Japão. Aí Certo. tem uma passagem sua que também me chamou a atenção da portuguesa. Eu faço a Sim, pergunta porque eu tive um trabalho aqui em Winnipeg com uma comunidade portuguesa e sim. muitas pessoas falam assim, olha, o português ele tem uma dificuldade de mudança. Você sentiu isso também? Eu vou te falar assim, qual foi a minha experiência lá na Portuguesa. Eu fui para lá trabalhar numa equipe sub-17. Eu fui ser treinador de uma equipe sub-17. E lá o diretor virou para mim e falou assim, Rubio, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Depois de 10 dias, eu dispensei 14 jogadores. Mudei completamente a equipe, tá? Só que assim, ele era um italiano nato paulistano, né? E eu tenho descendência portuguesa, né? Então, para você, aí respondendo a tua pergunta, ali as mudanças foram acontecendo. E aí foi aquela correria total, né? Só que daí o que aconteceu? Dessa equipe, nós reformulamos ela todinha, e aí apareceram jogadores que depois, naquela Barcelusa, não sei se você lembra dessa Barcelusa, que Sim. dali tinha 4, 5 jogadores que foram frutos dessa equipe, entendeu? Então, o Iago, o Ivan, que hoje até joga, né, já joga também em nível nacional, Série D, Série B, Série C, já jogou. O Gian, o Gian que hoje está no Inter, acho que não sei se é no Inter Miami, não sei qual clube que ele está, mas ele está jogando nos Estados Unidos. Ele estava no Santos e foi para lá, né, para os Estados Unidos. Então foram surgindo esses nomes, né? E aí foi fortalecendo. E aí depois eles perceberam, né? Depois de um certo tempo eles perceberam que as mudanças que foram feitas lá naquele período, né, deram resultado lá na frente, né? E aí eu saí da equipe sub-17 e fui ser auxiliar do profissional, direto. Isso nunca tinha acontecido lá. Então, vou responder de novo para você. Eles são adeptos à mudança, só que precisa ter resultado. Você precisa mostrar os porquês, né? Você tem que mostrar o que realmente vai acontecer em questão de resultado. Aí fui, por exemplo, uma Copa, que é a Copa 2 de Julho na Bahia, que é no mês de julho, né? Fomos campeões com essa equipe sub-17. Fizemos a final com a seleção brasileira sub-20, que tinha Neymar, tinha Wellington Nem, tinha Casimiro, tinha o Marcelo, esse que está agora no Fluminense, que estava no Real Madrid, tinha o Alisson, goleiro, enfim, tinha alguns jogadores, tinha alguns, o Coutinho, Felipe Coutinho. Então, essa equipe Seleção Brasileira Sub-17, eles não poderiam ser consagrados, porque não eram clubes. Eles não eram clube. E aí a nossa equipe, a Lusa, Sub-17, foi consagrada naquele campeonato como campeã do torneio. Então foi ganhando força, o trabalho foi ganhando força através de resultado, né? O resultado veio aparecendo e, logicamente, e aí depois eu fui convidado para ser auxiliar do clube diretamente, né? Fui ser auxiliar do clube na equipe profissional. Assumi interinamente 10 dias, aí veio o Oswaldo Varese, veio o Vadão. E aí Aí tem começou a história. amizade, né? Aí tem história. Aí tem Aí tem história. história. Aí começou a história. E nessa questão de formação do jovem, como é que você vê? Você que trabalhou na divisão de base, né? Que é a formação, né? Porque muita Sim, gente pensa assim, ah, olha, todo mundo vai virar jogador. É difícil, né? São muitos obstáculos que esses jogadores passam, esses garotos, né? Como é que sim, você vê essa formação e que ideia que você passa para esses jovens? sim. Na verdade, assim, Eduardo, mudou-se muito a comunicação. A forma de se comunicar hoje com os jogadores é completamente diferente. Ele é muito diferente de 25 anos atrás, quando eu comecei no Sub-17 em São José dos Campos. Então é muito diferente, né? E, inclusive até no profissional, porque até agora no primeiro semestre eu estava numa equipe profissional aqui em São Paulo, não é em São Paulo, na Matonense, então a forma de você se comunicar hoje com o jogador ele é diferente, né? O jogador hoje, como ele tem muita informação, né? Inclusive na base, ele tem muita informação de treinamentos, ele tem muita informação de sistemas táticos de jogo, ele tem muita informação
né, de tomadas de decisão de gestão de grupo. Então, ele está ouvindo sempre. Ele está ouvindo sempre, por exemplo, um treinador dar uma entrevista. Então, hoje em dia, porque antes não existia isso. O jogador ele era limitado dentro do vestiário e não passava, as informações não chegavam para ele. Hoje se chega. Através das redes sociais, hoje a comunicação é diferente. E aí, isso é uma outra coisa que influencia no DNA do jogador. Essa Você está formação entendendo? dele, né, Rubio? Essa formação dele, né? Sim. Até hoje eu estava conversando hoje com outro treinador e ele me disse o seguinte: Jefferson, é muito difícil hoje, né? A gente colocar na cabeça do jogador que ele precisa conhecer certos momentos do jogo, parte tática, entendeu? Que vai facilitar a vida dele, por exemplo, dentro de campo. Sabe? Se o jogador de futebol hoje, né, que é da formação, ele tem essa percepção, o crescimento dele, logicamente, vai ser mais rápido, vai ser. E se ele quer, por exemplo, sair do Brasil e jogar na Europa, ele tem que ter esse entendimento. E isso também não garante que vai ter sucesso lá só por ter esse conhecimento. Não, são outras coisas que precisam ter. Essa criação, essa formação do DNA que eu falo. Que é o todo, não é simplesmente saber jogar bola, porque hoje tem muito jogador de bola. Jogar futebol é diferente. É. Ô, Rubio, e o seu momento agora? Como é que você está? O que que você está esperando? Quais são os seus planos agora para o futuro? Eu tive assim uma carreira muito, eu digo muito longínqua assim de questão de ser auxiliar técnico, né? Então, e aí chegou o momento da virada de chave, né, Eduardo? Você tem que, né? Eu fiz alguns trabalhos solos já fiz já uns trabalhos já como treinador, é, fui treinador no Japão, né? Fui treinador também no Brasil também, trabalhei em São Paulo, trabalhei inclusive em Brasília também cheguei a trabalhar. E aí eu estou abrindo campus. Hoje eu moro numa cidade do lado de Maringá que se chama Mandaguaçu, e eu estou também fazendo os contatos também para trabalhar no Paraná, Santa Catarina, já trabalhei também em Rio Grande do Sul. Então, assim, abriu os campos, abrir o leque, né, de opções, e aí a gente colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu, né? Trabalhei com grandes treinadores, então a gente consegue enxergar o que que se pode fazer, o que que não pode. Porque o aprendizado, o que que é? O aprendizado é você pegar as pessoas que você trabalha e enxergar as decisões que ele tomou, e aí algumas decisões deram certo, outras não. Então, para você poder criar o seu método, criar a sua forma de trabalhar, você precisa ter essa visão, você precisa ter o entendimento de saber separar o que que dá para fazer e o que que não dá para fazer. E em certos momentos, por exemplo, principalmente de gestão de grupo, você ter uma ideia de uma tomada de decisão, né, pautada em duas coisas, né? Respeitar a pessoa, né? E também a verdade. Se você conseguir falar a verdade para o jogador, ele vai entender que você tá sendo honesto com ele, né? Então é dessa forma assim que eu pauto meu pensamento de trabalho dentro do futebol. Vou fazer um questionamento agora. Essa questão da seleção brasileira, você deve estar acompanhando aí. Sim, Eles vão colocar agora o Diniz, né? Vão fazer alguns jogos. E até a questão do lance do técnico Carlos, né? Lá, o italiano, né, Carlo Ancelotti, Ancelotti. Isso. Ancelotti. Como é que você vê essa visão, Rubio, de ter um treinador, vamos dizer, não é tampão, mas vai ocupar um período. Como é que você vê isso como profissional? Qual que é a sua visão? E se Sim, você vê que tem que trazer apenas profissionais de fora? Parece que porque alguns deram certo, a gente pode citar o próprio Abel no Palmeiras, que agora também está passando algumas dificuldades, mas é normal, né? Você trabalha no meio sim, de futebol. Tem o uhum, próprio Jorge Jesus, que fez um excelente trabalho no Flamengo. sim. Trouxeram outros portugueses, não deu certo. Essa questão agora do Botafogo, um bom trabalho do Luiz Castro, acabou indo para o mundo árabe. Mas como é que você vê essa questão? O Diniz vai assumir por alguns jogos. Sim. Você, como profissional, qual que é essa visão? E outro ponto, é necessário trazer um profissional de fora para a seleção brasileira? Já é feito, já é visto, já um estudo foi feito, né? Uhum. Que todas as seleções que foram campeãs do mundo, nunca foi um treinador estrangeiro qualquer seleção, nunca foi um treinador estrangeiro que conseguiu ser campeão. Eu acho assim, acho não.
Eu acredito que seja assim. Se for clube, bem, ótimo. Mas seleção, eu vejo assim que você precisa ter um entendimento muito grande do futebol que você está trabalhando, sabe? Que você tá ali, o dia a dia do clube, você tem que ter o conhecimento dos clubes, você tem que ter o conhecimento dos jogadores, você tem que ter entendimento do aspecto cultural, principalmente do povo, sabe? Do país ali, sabe? Eu acho assim muito, eu acredito que seja muito é, é muito controverso, sabe, cara? Se fosse eu, tá? O presidente da CBF, não sou, né? Eu já colocaria o Fernando Diniz já logo de cara. Não tinha que passar por esse desgaste. Na verdade, está sendo um desgaste, sabe, para a CBF. E eu não fico em cima do muro, né? Eu sou uma pessoa muito, muito verdadeira, na minha opinião. E eu penso assim, Lu, é um desgaste grande colocar isso em pauta no momento. Eu acredito assim, por exemplo, esse ano, vamos supor que o Ancelotti, né, venha. Eu acredito que não venha, né? Não, eu acredito que ele já falou já que a prioridade dele é o Real Madrid. Ele já Sim, chegou a falar. sim. Não sei se é verdade ou não, porque foi feito, esse comentário foi feito pela mídia. Não sei se isso é verdade ou não, mas é, esse ano já tem jogos da eliminatória. Vamos pensar um pouco, né? Aí o Fernando Diniz vai ficar nesses primeiros jogos da eliminatória, com um estilo de trabalho, com maneiras diferentes de pensamento de futebol, com tipos, né, Aí a questão é o seguinte: quem é que vai fazer como é que se diz? Trazer os jogadores, como é que se diz? Fugiu a palavra. Quem é que vai fazer a convocação da seleção? Vocação. Não é? E tem, Aí, tem outro aí o ano ponto que para vem vem o você, Ancelotti com uma outra visão. né? Pô, E cara, tem, você e, quebra o ciclo. e tem outro ponto, né, Rubio? Vamos supor, o Diniz chega, faz um excelente trabalho, ganha os jogos, dá padrão, aí vem o outro treinador não consegue ganhar. E aí? Olha, Aí olha perdeu. que, olha que desgaste que a CBF vai ter, Sim, sabe? é, É assim, a minha opinião, sabe, Edu, eu não fico em cima do muro, eu falo mesmo, entendeu, cara? não, tranquilo. Porque, meu, eu sempre fui assim, direto, né, entendeu? Então, você tem que ser direto na sua opinião também, sabe? Eu acho que clube, ótimo, estrangeiro, ótimo, porque eu também já estive fora, eu já trabalhei fora. Eu sei o que que é trabalhar fora numa equipe profissional, né? Que os outros treinadores do país, eles ficam te enxergando como você tomando o lugar dele. Eu já passei isso na pele. Eu sei como é que é. Para mim é uma coisa muito normal, porque eu enxergo assim, você tem que ter, como é que se diz? Você precisa ter conteúdo. Se você tem conteúdo, se você tem trabalho, se você tem firmeza nos teus métodos, na tua forma de pensar futebol, ótimo, beleza, é isso que eu discuto. Eu não discuto se o cara é argentino, que nem hoje. Hoje eu vi aqui uma entrevista aqui nas redes sociais dizendo que nunca teve uma quantidade tão grande de número de treinadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro, porque chegou o Cudê lá no Internacional de Porto Alegre, né? Hoje tem não sei quantos portugueses, não sei quantos argentinos, né? Beleza, ótimo. Mas vamos discutir conteúdo. Vamos pensar no conteúdo, vamos pensar no dia a dia do treinador, como é que ele treina, como é que é o método de treino dele, como é que é o modelo de jogo dele, né? Como é que ele dispõe a equipe dentro de campo, quais são as tomadas de decisão dele que tem, por exemplo, durante os intervalos, durante as mudanças. Então, é isso que nós temos que discutir. Agora, seleção, cara, seleção brasileira, vir um estrangeiro, não sei, não sou adepto a essa ideia, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí né, o raciocínio, né? A gente está chegando ao final dessa entrevista, agradecendo aí ao Rubio Alencar por esse tempo com a gente aqui dentro do esquema de jogo, agradecendo a sua assessoria. Rubio, obrigado. Suas considerações finais.
Tá, obrigado, Eduardo, pela oportunidade, né? E sempre fico à disposição, né? A hora, o momento que você precisar aí, estamos aí às ordens, tá ok? Quer deixar suas redes sociais? Fica à vontade. Claro, o meu Instagram é @rubealencar, né? Eu também faço um trabalho também ali com oferecendo auxílio também para outros treinadores, né? Treinadores que querem, né? Ter um envolvimento com um maior número de treinamentos. Então fica ali as minhas redes sociais, também ali Facebook, o Twitter também. Agora tem o Thread, né? Que agora também é o mais novo aí do Instagram. É @rubelencar, né? E vamos seguir aí as nossas redes aí. Tá certo, agradecer mais uma vez a Rubio Alencar, a todos uma excelente semana, agradecer a sua assessoria também, a Ana. Muito obrigado a todos, uma excelente semana, até a próxima sexta-feira.